Oi pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu quero falar que esse vídeo está disponível também em espanhol, então tem as legendas aqui abaixo em espanhol. Você só precisa ativar as legendas. Então, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Bárbara, esse é meu canal Guapa Moda. Eu já trabalho na internet há quase 12 anos. Aconteceram muitas coisas nesse período e eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, especialmente falando sobre o meu despertar espiritual, sobre várias coisas que aconteceram na minha vida nos últimos anos. Eu acho que é interessante compartilhar com vocês, é interessante falar sobre isso com vocês. Então, pega a cadeira, né? Senta aí. Ou se você quiser aproveitar para fazer uma pipoquinha, porque esse vai ser um vídeo bem pessoal, um vídeo bem íntimo, né? Assim, do fundo do meu coração. É como se eu estivesse conversando com a minha melhor amiga. Então, eu espero que vocês curtam muito, compartilhem. Já curte muito aqui abaixo, porque é um vídeo que eu demorei anos para fazer, porque eu sentia que eu não estava preparada para falar sobre isso, mas hoje em dia eu sinto que eu preciso falar, compartilhar de tudo que eu aprendi nos últimos anos. Os últimos 3 anos foram muito intensos para mim, porque eu sinto que eu tenho essa necessidade de conversar, de falar sobre tudo isso com vocês. É um vídeo contando um pouco sobre o meu despertar espiritual, o que aconteceu para que eu chegasse nesse nível de consciência, nesse nível de conhecimento que eu tenho hoje em dia. Então, é isso. Vamos começar a falar sobre a minha história. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é o despertar espiritual. Ao meu parecer, a minha visão, o despertar espiritual é quando desperta algo dentro de você que você nem sabia que existia. Eu sinto que eu renasci através do conhecimento, através de muita informação que eu não tinha ao meu alcance. Então foi um despertar de algo que estava dormindo e foi um renascimento total na minha vida, transformando assim uma conexão maior com o todo, com o Criador, né? Com essa energia tão grande que existe, que é Deus. Então, como aconteceu esse despertar espiritual? Porque eu sempre fui uma pessoa muito... eu sempre me considerei uma pessoa muito espiritual, sempre me considerei uma pessoa que sempre acreditei em Deus, sempre fui uma pessoa muito religiosa, mas nos dias de hoje eu considero totalmente diferente a religião, a religiosidade da espiritualidade. Muitas pessoas têm uma religião, mas não são pessoas espirituais, porque a espiritualidade, ao meu parecer, ela vai muito além de ter uma religião, é uma conexão total com Deus, uma conexão total com o todo, e muitas vezes dessa conexão não precisa de uma religião em si, e isso era algo que eu não entendia. Era algo que eu só conseguia entender com o passar dos anos, né? Esse meu despertar espiritual, ele mudou tudo, ele colocou assim a minha vida de ponta cabeça. Eu tive uma mudança muito grande na minha vida. De fato, muitas pessoas que me conhecem antes podem pensar que eu não sou a mesma pessoa. Realmente, eu mudei, não sou a mesma pessoa. Em muitas coisas sim, obviamente, mas em muitas outras coisas eu mudei demais. Foram muitas mudanças, nós mudamos de país, primeiro nós mudamos de bairro, depois mudamos de cidade, de país, deixei para trás tudo que eu conhecia, todo o meu sistema de crenças, todas as minhas amizades, as pessoas, né, que eu conhecia, que eram pessoas muito queridas, ainda são pessoas muito queridas, mas eu me afastei de todo mundo, fiquei muito introspectiva, deixei de frequentar a minha antiga religião, que era algo que eu pensei que eu jamais deixaria de fazer, jamais, mas também deixei. Então foram assim, muitas coisas que aconteceram. Foi da água para o vinho, assim, uma mudança, não foi do dia para a noite, foi algo muito gradual, e hoje eu vivo uma vida totalmente diferente
da vida que eu vivia, por exemplo, há 3 ou 4 anos atrás. Então, vamos lá. Tudo começou em 2019. Em 2019, eu comecei a questionar várias coisas da minha vida. Tô olhando aqui para baixo porque eu tô aqui, eu escrevi tudo, tá? Então, por isso que eu vou olhar um pouco aqui para baixo. Em 2019, eu comecei a questionar muitas coisas na minha vida. Eu comecei a questionar o meu sistema de crenças. Tinha muitas coisas que não estavam mais fazendo sentido para mim. Eu acho que, no fundo, eu sempre tive algumas dúvidas em relação a algumas coisas, mas eu sempre ia empurrando com a barriga, sabe? Eu falava, ai, não posso ficar pensando nisso. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre tive muita curiosidade com muitas coisas, mas eu sempre tinha muito receio de buscar conhecimento, porque eu lembro que minha mãe sempre falava para mim, Gisele, a Eva foi muito curiosa também, e olha só o resultado hoje em dia, como é que a gente tá? Culpa da Eva, porque ela foi curiosa, não seja tão curiosa. Ela falava isso para mim, então eu sempre deixava a minha curiosidade de lado, ia empurrando com a barriga. E quando eu falava sobre esses assuntos, sempre falavam para mim, confia em Deus, tudo no tempo de Deus, você só confia e acabou. E eu levava isso, né, fui levando isso, empurrando assim com a barriga, porque eu era feliz, então para que ficar buscando muitas informações, para que ficar questionando muitas coisas? Eu sou feliz, realmente eu era muito feliz também naquela época. Foram época toda a minha vida eu me considerei muito feliz dentro do meu sistema de crenças que eu tinha. Eu não queria mudar nada, até mesmo porque mudanças não são fáceis. E eu, nesse momento, eu não queria nenhuma mudança, então eu estava feliz, não queria mudar nada na minha vida. Mas eu sempre sentia que tinha alguma coisa que não fazia muito sentido. Mas, enfim, empurrava com a barriga. A partir de 2019, eu sempre trabalhei com o meu canal, sempre, né? Desde que eu cheguei aqui na Espanha, eu trabalhei com o meu canal daqui do YouTube. Eu gravo vídeos. Pouco depois que eu me casei, eu já comecei com os vídeos, então tenho 14 anos de casada e 12 anos de canal. Então, assim, eu casei e já fiz o canal. E sempre postava vídeo, postava da minha vida, postava da minha rotina. Nunca tive problema nenhum com ninguém sobre os meus vídeos, porque era algo que eu sempre fiz. Mas o que acontece? Em 2019, eu comecei a ter pequenos problemas com relação ao meu canal, com relação a algumas pessoas, minha comunidade religiosa, não achavam correto o que eu estava fazendo na internet, como se eu estivesse fazendo algo muito errado, né? Mas, enfim, comecei a ter problemas com o meu canal. Pela primeira vez, né, eu estava tendo um conflito muito grande, tudo relacionado a esse meu trabalho. Tinha pessoas ao meu redor que começaram a questionar, que começaram a levantar polêmicas, enfim, falando que eu não devia trabalhar com internet, que não era um trabalho... Na verdade, eu não quero entrar muito nessa questão, né? Não quero, porque envolve outras pessoas. Mas, enfim, basicamente estavam falando que eu deveria repensar, porque eu era uma pessoa eu era um exemplo, né? Na minha comunidade religiosa, e eu não deveria me expor tanto nas redes sociais, deveria tomar um cuidado maior, porque eu era uma pessoa que eu tinha certa relevância, né, nessa comunidade religiosa, igual que o meu marido. Eu era esposa de uma pessoa que também tinha responsabilidades religiosas, então eu devia tomar mais cuidado com o que eu estava expondo nas redes sociais. E, gente, eu não colocava nada demais. Quem me conhece aqui há muito tempo vê o meu estilo de vídeo. Eu faço vlogs e faço maquiagens. Enfim, mas começou aí os problemas, aí foi onde começou tudo. Eu comecei a ter muita, como se fala, inquietude, não sei, muitos problemas por esse motivo. Gente, eram umas coisas assim tão pequenas, sabe? Eu sempre tive muito cuidado com o meu estilo de roupa.
Eu sempre tive muito cuidado com o estilo de roupa que eu utilizava para não causar, para ninguém falar de mim, sabe? Então eu tomava cuidado com tudo que eu fazia, para não ser pedras de tropeço para outra pessoa. Que nós éramos ensinados assim, né? Que temos que tomar cuidado para outra pessoa não tropeçar de acordo com a roupa que eu utilizo, enfim. E eu tomava muito cuidado com tudo que eu falava, com tudo que eu fazia, com as músicas que eu usava, com as roupas que eu utilizava, mas até calças assim que eu utilizava, que tinham um rasguinho no joelho, era motivo de debate, era motivo de reclamações, Então, assim, eu estava num momento muito chato, me sentindo muito mal comigo mesma, sentindo que eu estava assim, me sentindo muito culpada, como se eu estivesse fazendo algo muito errado. E isso estava me afetando muito, porque eu sentia que eu não estava sendo digna, ai, da aprovação de Deus por causa do meu trabalho. Para vocês verem, né? E eu não estava fazendo nada de mal. Hoje eu entendo que não era nada, mas eu me sentia muito mal, porque as outras pessoas me faziam me sentir assim. E também porque eu me importava muito com a opinião dessas pessoas, que é o que sempre me ensinaram, né? Eu devia me importar com o que eles estavam falando, porque eles queriam o melhor para mim. Então, eu não queria defraudar, eu queria fazer eles se sentirem bem. Então, foi uma época... Gente, eu não vou exprimir tudo aqui nesse vídeo, mas foram coisas, assim, surreais o que aconteceram, sabe? Eu tive que tirar muitos vídeos, eu cheguei a eliminar, não. Eu deixei em privado mais de 50 vídeos, assim, vídeos que não tem nada, mas só para deixarem de falar. Enfim, foi uma época bem complicada. Eu estava me sentindo muito mal, mas eu falei, não, vou parar de gravar. Teve até um tempo que eu parei um pouco de gravar, não gravei tantos vídeos. O Benjamin, quando ele saiu nos vídeos, ele ficava bem quietinho. Eu não sei se vocês perceberam, mas se vocês verem os vídeos anteriores, ele não tem nada a ver com a pessoa que ele é hoje, que ele aparece nos vídeos, mas nessa época ele quase não aparecia nos vídeos, ele ficava bem quietinho, ele não queria nem falar muito por causa desse problema. Mas enfim, isso passou, né? Passou não, né? Mas, porque durou muito. Mas isso foi o começo para que eu começasse, assim, a questionar, tem alguma coisa errada. As palavras, ó, vai aparecer o bebê aqui muitas vezes, porque, né, não tem casa, né? Deixa eu dar um pouquinho de peito aqui para ele deixar eu continuar aqui o vídeo. Então, gente, nessa época, todas essas coisas aconteciam e eu permitia, porque eu pensava que estavam fazendo para o meu bem. A opinião das outras pessoas era mais importante do que a minha. Era assim, mais ou menos assim. Você sempre tem que pensar mais no próximo, mais na outra pessoa. Mesmo se você vê que não tem nada a ver, você tem que meio que aceitar para não ser uma pedra de tropeço para essa pessoa. Então, isso era como um grau de humildade, né? Mostrava que você era uma pessoa humilde quando você deixa de fazer algo que você gosta muito, colocando a outra pessoa em primeiro lugar. Por exemplo, gente, eu vou contar aqui, vou dar um exemplo de algo que aconteceu. Eu lembro quando eu estava grávida do Lucas e eu sempre, como eu falei para vocês, eu sempre tinha muito cuidado com tudo que eu postava, muito cuidado com roupa, com tudo. Mas eu decidi postar uma foto, era uma foto assim, muito simples, uma foto que não tinha nada demais. E era uma foto que eu estava com um top preto, uma legging, se eu não me engano, e tô mostrando a barriga. Gente, a foto não tinha nada demais. Se eu achar a foto, eu vou deixar a foto aqui. E eu postei essa foto no WhatsApp, na foto de perfil do WhatsApp, ou nos stories. Eu acho que naquele tempo nem tinha os stories do WhatsApp, era a foto do perfil, era a minha foto do perfil. E aí uma pessoa muito bem intencionada, né? Uma pessoa da religião entrou em contato com meu marido, com meu esposo, porque nem comigo podia falar, tinha que falar direto com ele. Falou assim que essa foto não estava muito legal, essa foto não estava muito boa, porque
podia acabar fazendo algumas pessoas pensarem algo a mais de mim, né? Por causa dessa foto que eu estava mostrando a barriga. E aí o Benjamin, na hora que falou, o Benjamin ficou assim, mas como assim? É uma foto de uma mulher grávida mostrando a barriga, é algo super natural, algo bonito. Como alguém pode pensar mal de uma foto assim? E aí a outra pessoa falava assim, não, porque você não sabe a luta das outras pessoas, tem pessoas que talvez possa ter pensamentos, né, maldosos, ela tá mostrando a barriga, você não sabe a luta das outras pessoas. E aí, gente, assim, surreal. Hoje em dia eu penso e falo, meu Deus. Enfim, eu e meu marido entramos em um consenso e decidimos tirar essa foto, colocar outra foto com, né, toda tapadinha e tal, para não causar nenhum tipo de problema, para não ser pedra de tropeço. Eu faço aspas porque hoje parece surreal essa questão para mim, sabe? Se a pessoa vai ter algum pensamento, o problema é dela, ela vai ter. A causa não é você, a culpada não é você. Enfim, nesse momento, a gente tirou a foto, né? Não, mesmo a gente pensando que era um absurdo, pensando que a culpa é da pessoa e que não tem nada a ver, mas a gente sempre tentava ser pessoas mais humildes, demonstrar humildade para não ter nenhum conflito, não ter nenhum problema. A gente sempre demonstrou muita humildade em todas as questões, assim, da nossa vida, até em coisas que a gente não estava de acordo, como isso, por exemplo. Então, eu tinha que pensar mais no próximo, eu tinha que pensar mais nas outras pessoas, mais do que a mim mesma, porque essa era a forma correta de demonstrar amor e humildade pelo meu próximo. Então, nessa época, eu lembro que eu também comecei a fazer challenge, comecei a gravar vídeos de challenges, e eu lembro que eu postei uma música, um vídeo, também deu muita ladainha com aquela música. Enfim, gente, foram tantas coisas que assim, se eu começar a contar aqui para vocês, vocês vão falar assim, gente, que besteira. Mas foram muitas coisas que aconteceram nesse ínter. Eu sei que eu comecei a ter muitos problemas. Direto estavam chamando a nossa atenção. Bárbara, esse vídeo, Bárbara, e essa música, Bárbara, o que você quer transmitir com essa maquiagem? E olha que eu nem fazia nenhuma maquiagem assim de transformação, maquiagem artísticas, né, que possa... Não, sempre foi esse estilo de vídeo aí que vocês veem que eu faço, que é maquiagem social, maquiagem inspirada em artistas, mas enfim, o que você quer perguntavam para mim, o que eu queria transmitir, aí mostravam textos da Bíblia, enfim, gente, era uma pressão muito grande que a gente estava tendo, relacionado com o meu trabalho, e em poucas palavras, queria que eu deixasse o meu trabalho, em poucas palavras, porque nunca falaram diretamente, você tem que parar de trabalhar com isso, mas em poucas palavras, queria demonstrar que o que eu estava fazendo não estava correto aos olhos de Deus. Eu sei que começaram a falar muito do meu trabalho, eu estava repercutindo muito esse assunto, eu comecei a me sentir muito mal. O meu marido, que ele tinha responsabilidades na religião, ele também começou a se sentir muito, muito, muito mal, a sentir muita pressão, começou a se sentir até pior do que eu. E eu já não me sentia bem comigo mesma. Eu sentia que eu estava fazendo algo assim muito errado. E eu comecei a ficar com isso na cabeça. Estou fazendo algo errado. E aí eu ia empurrando com a barriga, né? Essa situação, sentindo que estava fazendo algo errado. E aquela coisa, quando você não tem tudo alinhado, né? Mente, corpo, pensamentos, sentimentos, começa a ter uma desordem hormonal com o que você está fazendo, com o que você está pensando. Aí é quando começa a ter os desequilíbrios. Isso eu fui aprender já no passar do tempo. Mas aí eu comecei a ter desequilíbrios, né? Emocionais, porque na minha cabeça estava certo, estavam dizendo que o que eu estava fazendo estava errado, estava afetando o meu marido. Eu chegava... das palestras, né,
da religião, e em vez de me sentir feliz, eu estava triste, porque era sempre cobranças, enfim, era algo que não estava me fazendo bem. Nesse íntere, eu comecei a perceber que o meu marido estava afetando muito ele. Tudo isso a causa do que as outras pessoas estavam falando a respeito da gente, o meu trabalho na internet. Então, primeiro, eu me sentia culpada, né, porque era o meu trabalho, era eu que estava expondo, né, me expondo na internet. E segundo, estava afetando a minha família, estava afetando o meu marido, estava afetando o nosso relacionamento, estava afetando a nossa comunidade religiosa, estava afetando tudo. Gente, foi uma época muito complicada. Se eu mostro eu tenho até hoje, eu tenho tudo, eu tenho todos os áudios que eu mandava para o meu marido nessa época que ele estava trabalhando, eu mandava áudios para ele. Eu tenho áudios compartilhando, sabe, todas as minhas frustrações com amigas. Eu tenho até hoje. Se você vê, assim, é punk. Foi uma época muito complicada. E sem contar que eu acabei de lembrar aqui também que nessa época o meu marido, ele também estava sendo muito pressionado, não só pelo meu trabalho, mas ele também estava sendo pressionado pelo trabalho dele, porque nessa época ele estava trabalhando fora. Então tinha várias semanas que ele tinha que ir para Madrid, passar 4 ou 5 dias, uma semana, 2 semanas em Madrid. Então ele também estava recebendo muita crítica, sempre estavam chamando a atenção dele, falando que, né, o marido tem que prover para a família, mas estando perto da mulher. E também pelas responsabilidades que ele tinha, também as responsabilidades dentro da religião. Então ele não podia ficar muito tempo longe e tal. Mas ele precisava trabalhar, né? Naquela época eu não ganhava muito com o YouTube, não ganhava quase nada com o YouTube, então ajudava, obviamente, o que eu ganhava, mas ele precisava trabalhar porque era ele que estava trazendo, né, o dinheiro para dentro de casa. E ele recebia muita pressão nessa época. Então juntou as duas coisas, juntou meu marido, a gente começou a ter muita pressão, começou a se sentir muito mal. E o meu marido, ele começou a ter ataques de ansiedade. O meu marido, ele sempre foi uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito divertida, sabe? Sempre rindo, sempre brincando, muito falador. Quem conhece ele sabe que ele adora falar. Então, ele sempre foi muito de falar, de conversar, de rir, de contar coisa, de contar piada, sempre foi muito alegre. E ele começou a ter ataque de ansiedade, né? Ele começou a ter muitos ataques de ansiedade, começou a se fechar, já não era uma pessoa tão alegre, tão feliz como antes. E eu comecei a perceber isso. Mas a gente não queria tomar nenhuma atitude na nossa vida, a gente não queria mudar nada, porque é difícil fazer mudanças, né? O que eu vou fazer? Você sabia que aquilo estava afetando você, mas você não pode deixar. Como você vai deixar isso? É a sua vida, né? Tá aí na religião, tá a sua vida toda. E como você vai deixar? Mas tá causando tanto angústia. Então, assim, eu não sabia o que fazer. Hoje em dia eu já entendo mais, né, sobre a psicologia. O Joe Dispenza, mais para frente eu vou falar um pouco sobre ele, mas ele fala que muitas vezes as pessoas, elas somente permite fazer mudanças na vida quando ela cai muito baixo, quando ela está numa situação tão extrema na vida que aí ela decide mudar. E eu acho que foi um pouco isso do que aconteceu com a gente, né? Do que aconteceu comigo. Passava pela minha cabeça, pela nossa cabeça, fazer algo, mas na verdade a gente não sabia o que fazer nesse momento, né? Muitas pessoas falavam, muda de grupo, né? Vai para outro lugar, muda e conhece outras pessoas também dentro da comunidade religiosa, mas em outra localização. E aí a gente falava, não... o que está errado é isso aqui, essa situação. A gente não vai fugir, a gente vai continuar aqui lutando porque isso não está certo. Até mesmo porque se a gente se muda para outro lugar, lá vai ter outros problemas. Então, não queríamos mudar para outro lugar nem nada. A gente queria solucionar tudo aquilo que estava acontecendo. Mas aquilo acabou afetando muito a gente.
O meu marido, como eu falei, ele estava tendo muitos ataques de ansiedade e empurrando com a barriga. A gente não sabia exatamente o que fazer. E a situação foi ficando tão grave que cada vez que se falava sobre redes sociais, né, dentro das palestras que tinha lá na religião, cada vez que mencionava, falava qualquer coisa relacionada às redes sociais, eu comecei a ter também ataques de ansiedade. Eu tinha, sério, meu coração, ele via assim, ó, ele subia, parecia que ia sair pela boca. Eu comecei a ter muita ansiedade, taquicardia, sabe? O coração, ele ficava acelerado cada vez que em alguma reunião falava sobre alguma coisa relacionada às redes sociais. Eu ficava super nervosa, parecia que estava todo mundo olhando para mim. E aí tinha muitos comentários e parece que era jogando indireta para mim. Enfim, eu não estava bem, né? Meu marido não estava bem. Nós estávamos com dificuldades financeiras, muita dificuldades financeira. Nós tínhamos perdido o nosso carro, perdemos a nossa casa, que tem vídeo aqui no canal contando. A gente estava sempre na pindaíba. A gente estava sempre no sufoco, nunca tinha dinheiro suficiente para nada. Nosso carro sempre estava quebrando, sempre, né, Kari? Nosso carro sempre quebrava. Gente, uma vez o nosso carro, ele afundou na água, num rio que caiu. Gente, qual é a probabilidade do carro afundar? Mas sempre acontecia alguma coisa com o carro. Então, assim, a gente estava com muitos problemas naquela época. E parecia um imã, ia atraindo todos os problemas, né? Mas a gente ia meio que empurrando com a barriga, porque é a vida que a gente tem que ter. Mas por dentro eu estava cheia de questões dentro de mim que não me encaixava, com dúvidas, com inquietudes, com ansiedade, com preocupação, com pressão, enfim. Muitas coisas estavam passando pela minha cabeça naquela época. E chegou um momento que a pressão estava sendo tão grande, eu estava tão cansada, eu sentia que eu não aguentava mais tanta pressão. E aí, quando você chega assim no seu limite, muitas vezes o corpo acaba respondendo de alguma forma. E foi o que aconteceu. A pressão foi tão grande que chegou um dia... naquela época nós estávamos nos reunindo pela internet, né? As palestras bíblicas que a gente tinha era tudo por Zoom, era pela internet, e aí a gente tinha que se conectar. E eu estava tão mal, cada vez que eu me conectava eu me sentia mal, me sentia super, super mal. E aí eu me conectei, eu não sei se naquele dia eu estava falando algo relacionado à internet, ao trabalho, eu não lembro. Eu sei que nesse dia... o Benjamin tá falando que sim, que nesse dia eu tava falando sobre internet. Eu sei que nesse dia eu me conectei e assim que eu me conectei, não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu comecei a ter um ataque de ansiedade. Mas foi um ataque de ansiedade assim tão forte, eu comecei a ter uma pressão muito grande aqui no peito. Saiu aqui um caroço enorme, assim, instantâneo. E eu não parava de chorar. Eu colocava a mão assim no peito, eu pensava que eu ia morrer. Porque era uma dor muito grande no peito, uma pressão muito grande no peito. E eu não parava de chorar. Eu tinha muita angústia, muita vontade de chorar. E aí o Benjamin viu aquilo, né? Ele falou, vamos pro hospital, me levou pro hospital. E aí o meu marido me levou pro hospital. Eu cheguei no hospital chorando muito. Gente, eu chorava tanto que as médicas, elas tentavam me acalmar e elas não conseguiam, elas me deram um medicamento. Eu não lembro. Eu sei que elas me deram um medicamento para me acalmar, para mim conseguir falar o que estava acontecendo, que nem eu sabia o que estava acontecendo. Mas elas estavam assim tão preocupadas, elas me deram uma injeção para me tranquilizar e elas ficaram se perguntando, mas o que aconteceu? O seu marido te bateu? Sabe, perguntando assim se meu marido tinha feito alguma coisa comigo, se alguém tinha feito alguma coisa comigo, porque não era normal eu chorar daquele jeito. Eles pensavam que tinha acontecido alguma coisa, sabe? Falando assim, olha, aqui você tem confiança, você pode contar pra gente, você tá bem, o que tá acontecendo? E eu falei, não, você brigou com alguém, você brigou com seu marido? Gente, eu não sabia o que era, mas eu não parava de chorar. Eu chorava assim com
E era ansiedade, né? Depois o médico ele me diagnosticou com síndrome de Tietze. É uma síndrome que sai e sai aqui um bulto, né? Sai um caroço no peito. E para quem não sabe, essa síndrome, ela é uma síndrome que ela é causada por estresse. Várias causas, mas uma das causas é por estresse. Eu sei que começa a ter uma dor, uma pressão muito grande. Eu tinha certos movimentos que eu fazia e doía demais, demais, demais aqui. Doía muito, mudou a minha voz. A minha voz teve algumas pessoas que repararam, né? Quem me segue aqui há muito tempo talvez possa lembrar que a minha voz, ela mudou. Eu comecei a ficar com a voz, assim, um pouco rouca. Eu lembro que eu comentei com algumas amigas, né? Falei assim, nossa, tive meu primeiro ataque de ansiedade. Aí algumas começaram a rir, falando assim, bem-vinda ao clube! Nossa, só faltava você no clube do diazepam... Não sei, falaram o nome de um monte de medicamento e falava assim, bem-vinda ao clube, aqui tá todo mundo com ansiedade, todas temos também ansiedade, bem-vinda ao clube das ansiosas. E eu não achava aquilo muito normal, sabe? Eu sei que hoje em dia a ansiedade é algo que muitas pessoas têm, mas eu não queria achar isso algo normal. Eu não queria fazer, bem-vindo ao clube, vem. Porque todo mundo tem ansiedade, você também tem que ter. Não sei, eu não achei aquilo algo normal. Depois daquilo, eu lembro que a gente estava em casa, eu e meu marido, a gente começou a conversar. E aí a gente começou a pensar o que é que está fazendo tão mal pra gente. Nós nunca tivemos ataques de ansiedade. Algo está acontecendo. A gente já era um pouco consciente, né, desse mundo onde você sabe que todas as doenças têm um transfundo, né? Praticamente todas, né? Mas muitas doenças também são causadas por estresse, por ansiedade, por você não estar bem, né, mentalmente. Então a gente sabia que a gente estava causando essas ansiedades por causa de todos esses problemas. Então chegou o momento que eu e meu marido falamos, não, tem alguma coisa de errado aqui, precisamos mudar essa situação, não vamos continuar assim. E aí nós percebemos que toda vez que a gente se conectava, né, por Zoom naquele momento, era quando vinham os ataques de ansiedade, vinham as preocupações, vinha as pressões, e aí o meu marido, ele decidiu, também né, nesse íntere, o meu marido começou, eu lembro que ele começou a ter também muita pressão por causa da barba. Ele começou a utilizar barba, né, Kari? Você lembra que nessa época você começou a usar barba? E ele foi muito criticado por usar barba. Ele foi muito criticado, teve uma pressão muito grande. Tivemos muitos problemas também porque ele começou a usar barba. Que depois passou uns anos e chegou também, enfim, outra informação falando que agora todo mundo pode usar barba, mas naquela época não podia utilizar barba, pessoas que tivessem responsabilidades dentro da religião. Então, com tudo isso que estava acontecendo, ainda tinha essa questão. E aí o meu marido falou assim, acabou. Até aqui a gente chegou. Que eu tenha depressão, ataques de ansiedade, eu posso com isso, mas que você também tenha depressão e ataques de ansiedade, não, não, não. Acabou. Aqui é o limite. Não vamos mais conectar, não vamos mais ir em nenhuma reunião, nenhuma, né, na palestras lá que a gente... Não vamos mais frequentar a religião até a gente estar bem. Vamos deixar porque isso está fazendo mal para a gente. É isso que está fazendo mal. Se isso está fazendo mal, a gente vai deixar. Né? Muitas pessoas falaram, não, mas vocês podiam ter mudado para outra. Não, vamos deixar por um tempo. E aí a gente deixou. E eu não queria, eu lembro que na época eu falava que era algo muito radical. Imagina, gente, como assim? Na minha cabeça era algo surreal deixar aquilo naquele momento. Mas o meu marido, ele foi muito... Hoje eu dou graças a Deus por ele ter sido tão firme nessa posição, porque ajudou muito a gente.
naquela época e até os dias de hoje, né, a ter tomado aquela decisão. E aí nós decidimos cuidar da nossa saúde mental, né? Meu marido falou, não, agora nós vamos cuidar da nossa saúde física, mental, e pela primeira vez na minha vida, nos meus 34 anos, pela primeira vez na minha vida, eu sentia que eu podia respirar. Que eu podia respirar tranquilamente, que eu podia sair num domingo, ir pra praia, fazer o que eu quisesse, porque todo domingo era dia de me conectar ou de fazer minhas atividades religiosas. E pela primeira vez eu podia fazer outras coisas, então no começo eu me senti muito mal, eu sentia que eu estava pecando, eu sentia que eu estava fazendo algo muito errado. Mas depois eu comecei a me sentir muito bem, eu me senti uma liberação muito grande e começou a vir dias assim incríveis, eu comecei a me sentir bem, me sentia relaxada, eu sentia que eu podia viver uma vida mais tranquila e não era nada ruim, não era nada mal, eu não estava ofendendo a Deus, Deus não estava deixando de me amar, eu não estava deixando de adorar a Deus por isso, e eu comecei a me sentir muito bem, meu marido também. Aí eu lembro que naquela época nós passava todo fim de semana sem fazer nada, e era maravilhoso não fazer nada, porque a gente tinha muitas responsabilidades na religião. No começo eu lembro que eu sentia a consciência muito pesada, mas depois, com o tempo, eu fui relaxando, porque é um estado mental muito grande, né? Você sair de uma pressão... Você sair de um lugar onde você está acostumada a ter uma vida tão controlada para um outro estado mental, um outro tipo de estilo de vida... Não é da noite para o dia, não é fácil. No começo você pensa que você está errada, no começo você pensa... Vem muitos pensamentos negativos, vem muita pressão. Mesmo deixando, parece que você está fazendo algo muito errado. Então, com o tempo, você começa a ver que não tem nada de errado você cuidar da sua saúde, não tem nada de errado você ir para uma praia no domingo e não fazer nada, ficar em casa e passear, sabe? Mas no começo foi muito difícil para mim, mas com o tempo foi amenizando. E, gente, só um parênteses aqui, eu não vou mencionar nesse vídeo falando que religião é, não quero entrar muito nesse mérito, porque eu tenho muitas pessoas queridas lá dentro, que eu sei que se eu for falar muito sobre religião, pode chatear muito eles, e não é esse o intuito do vídeo. Então, eu não quero centrar nesse vídeo na religião em si, mas sim na minha história, tá bom? Eu não quero que ninguém ofenda os pensamentos, a forma de pensar deles. São pessoas incríveis, maravilhosas, mas que já não era para mim aquele estilo de vida. Me fez muito bem por um tempo, mas deixou de fazer bem. E eu tô apenas contando a minha história, tá? Então eu não quero me focar muito na religião, mas é impossível eu contar sobre a minha vida, sobre a minha evolução, falar sobre mim, sem falar sobre a religião, porque a religião esteve 34 anos da minha vida fazendo parte de todas as minhas escolhas, de todos os meus pensamentos, de todas as minhas decisões, de todas as minhas amizades. O meu casamento foi... Se eu me casei com o Benjamin foi porque ele era da mesma crença que eu, da mesma religião que eu. Então, toda da minha vida foi através da religião. Não tem como eu falar da minha vida sem falar da religião. Então, por isso que eu estou falando sobre isso nesse vídeo. Então, eu fui muito feliz lá dentro, tive momentos muito felizes. Tenho ainda boa parte da minha família ainda lá, então eu não quero nenhum momento jogar pedra, sabe? Ficar aqui atacando, falando mal. Não, eu tô apenas falando como foi a minha experiência, a minha relação, por que que eu deixei, o que que aconteceu para eu mudar o meu sistema de crenças. Então,
para que vocês possam entender um pouco, né? Então, quando nós deixamos de frequentar, eu comecei a ter mais tempo livre. E era maravilhoso ter mais tempo. Era uma delícia, né, Kari? Era muito bom ter tempo livre. Porque eu passava, assim, a gente tinha uma rotina muito certinha dentro da religião. E a gente não tinha tempo, assim, quase para nada. A gente tinha bem pouco tempo livre, não tinha muito tempo livre, assim, porque é uma rotina bem puxada. Mas eu comecei a ter tempo livre. E aí, o que eu fiz? Eu falei para vocês que eu sempre fui muito curiosa, sempre adorei ler. Eu comecei a ler muito, comecei a ver muitos vídeos. Eu, como muito curiosa, eu comecei a consumir todo tipo de informação. Eu comecei a ler muitos livros de autoajuda, comecei a ler muitos livros sobre como funciona a mente, sobre como funciona as nossas crenças. Eu comecei a entender muitas coisas que antes eu não entendia e que eu sempre tinha muitas dúvidas. E tudo foi, sabe, tudo foi se encaixando na minha vida. Pela primeira vez na vida, eu comecei a pensar por mim mesma. Eu lia algo, raciocinava e dizia: isso faz sentido, isso daqui que eu tô lendo, não que as outras coisas naquele momento não faziam sentido, mas eram coisas que falavam para mim, ó, essa é a realidade, você tem que aceitar porque é assim. Mas eu não tinha outras coisas para comparar, para ver se era certo ou errado, porque essa era a verdade absoluta. Pela primeira vez, eu comecei a ler outras coisas e começou a fazer muito sentido para mim. Muito sentido. Eu comecei a raciocinar por mim mesma e decidir o que eu queria da minha vida. Isso eu aceito, isso eu não aceito, isso tem sentido para mim, isso não tem sentido, isso é legal, isso não é legal. Pela primeira vez, eu acho que eu comecei a pensar por mim mesma e não porque outras pessoas falavam. E aí, a gente tinha pensado que a gente ia dar um tempo e depois a gente ia voltar quando a gente estivesse melhor, mas eu sentia que eu já não encaixava ali dentro, porque é como um puzzle, um quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça, quando você tá ali dentro, você vê aquele monte de pecinhas, você não tá vendo o quadro completo, até que ele esteja totalmente montado. Você se afasta, você vê o quadro completo. Então, quando eu estava dentro, tinha muitas coisas que eu não entendia, que eu não via. Eu precisei sair para entender muitas coisas, para ver muitas coisas que eu já não estava de acordo há muito tempo. É como se você estivesse dentro de um aquário muito bonito, muito bem cuidado, mas eu era um peixinho lá dentro do aquário, né? Tudo bem protegido. E aí eu saí do aquário para ir para o mar. Não tinha como eu voltar para o aquário, sabe? Você vai querer viver em um aquário ou você vai querer viver no mar, né? Foi em 2021 que a gente deixou de frequentar. Tudo isso começou mais ou menos em 2018, 2019, os problemas. E a gente foi empurrando com a barriga até 2021. 2021 foi quando a gente deixou. E aí, nessa época, eu estava sem falar com os meus irmãos, né? Também por causa de questões religiosas, porque lá a gente não pode falar com as pessoas que já saíram, né? Que deixaram a religião e que estão expulsadas, né? Não é que saíram, são pessoas que estão expulsadas, desassociadas. A gente não pode ter contato. E eu não tinha contato com os meus irmãos, já fazia muito tempo, eu sofria muito por isso. Enfim, eu não podia falar com eles e nessa época, né, de autoconhecimento e tal, eu voltei a falar com meus irmãos. A gente criou um grupo no WhatsApp. Aí a gente começou a conversar muito, a compartilhar muitas coisas. É engraçado porque nós estávamos mais ou menos no mesmo grau de autoconhecimento. Tanto eu quanto meu irmão, minha irmã, a gente conversava muito. A gente estava assim na mesma vibe de se conhecer, de saber sobre... entender um pouco sobre nós mesmos. E foi uma época assim muito gostosa. A gente tem o nosso grupo até hoje e conversamos muito, muito lá dentro. Aí nessa época, ainda em 2021, nós nos reencontramos com um amigo do meu esposo,
um amigo muito querido dele. Esse amigo dele, né, que depois também virou meu querido amigo, ele ajudou muito a gente, muito, muito, muito. Ele estava num nível de amadurecimento mental, espiritual, muito avançado. Ele tinha muito conhecimento sobre psicologia, sobre mente humana. E aí eu lembro que ele veio em casa um dia e a gente estava conversando. Eu lembro que eu comentei com ele sobre o vídeo de uma moça, que eu assisti o vídeo dela. Era uma moça que ela também era da mesma religião que eu e ela também tinha deixado há pouco tempo. E nesse vídeo ela fala que ela tinha ido para a China, passar um tempo lá na China, também ensinando outras pessoas sobre a Bíblia e tal. E lá ela teve uma crise de consciência muito grande, e aí com o tempo ela também acabou deixando, e aí ela estava dando uma palestra Ela deu uma palestra enorme, vou deixar aqui o nome, que eu não lembro. E ela foi falando várias coisas para mim que fez muito sentido, muito sentido. Eu gostei muito de algumas coisas que ela falou. Eu sei que eu me identifico muito com ela. Se alguém quiser saber quem é essa pessoa, entre em contato comigo pelo Instagram e tal, eu passo o vídeo dela. Voltando ao assunto, eu estava conversando com esse meu amigo sobre ela, né? Porque ela estava explicando sobre a visão de dois cientistas, né? Ela estava falando que os dois cientistas, eles tiveram a mesma visão, eles viram o mesmo evento acontecendo, mas os dois chegaram a conclusões completamente diferentes. Os dois tinham visto a mesma coisa, mas cada um defendia o que eles tinham visto de uma maneira diferente. Então ela dizia que isso acontecia com ela. Ela via evidências no mundo que confirmava tudo o que ela acreditava. Em todas as coisas que aconteciam, todas as coisas que ela via na televisão confirmavam o que ela acreditava. Todas as coisas que aconteciam ao redor dela confirmavam o que ela acreditava. Ela não parava de encontrar evidências que apoiavam o que ela acreditava. O mundo, ele muda conforme a visão do mundo que você tem. Outra pessoa que não tem nenhuma religião vê o mundo de uma forma totalmente diferente e vê evidências no mundo, todas as coisas que acontecem, eles vê como uma evidência do que eles acreditam. Então, ela falava assim que ela via um mundo, né, de acordo com a antiga perspectiva dela, ela via um mundo como um lugar terrível, né, que ela foi ensinada a ver, ela só via coisas ruins, só via um mundo cheio de calamidades, de guerra, de fome, de sofrimento, só via as coisas ruins do mundo. Mas agora que ela mudou a perspectiva, igual aqueles dois cientistas, ela começou a ver o mundo de forma totalmente diferente. Quando ela mudou a perspectiva, o mundo dela também mudou. Então ela falava que agora ela via pessoas boas em todos os lugares, ela via pessoas amáveis, se encontrava com pessoas incríveis. E ela falava que no mundo tinha muitas coisas boas, sim, tinha muitas pessoas maravilhosas. E tinha coisas erradas, tinha coisas ruins, sim, claro que tem, muitas catástrofes, tem muitas coisas, mas também tem muitas pessoas lutando, tentando transformar esse mundo num lugar melhor. Então a perspectiva dela mudou totalmente. E é engraçado porque eu me identifiquei muito com ela, porque eu comecei também a ver isso, né? Comecei a ver o mundo com outros olhos do que eu estava acostumada a ver. E aí, tudo isso que eu tô contando aqui para vocês, eu lembro que eu contei para esse nosso amigo e ele falou assim, aí ele fez a pergunta, a chave, foi a virada de chave da minha vida. Ele falou assim, Bárbara, você sabe sobre física quântica? E eu, não. Aí ele falou assim, eu acho que você ia gostar de aprender sobre física quântica. E aí, porque tem muito a ver com isso que você está falando. E aí foi um clique muito grande na minha vida, foi um antes e depois. Eu sei que depois que ele fez essa pergunta, eu senti muita curiosidade de saber mais sobre física quântica. E eu perguntei para ele, tem algum livro que você possa indicar que explica o melhor sobre física quântica? E aí foi quando ele falou sobre um livro que mudou a minha vida, a minha perspectiva de vida, mudou a minha visão de mundo, abriu a minha mente. Foi o livro Joy Dispenza. Ele leu o livro Deja de ser tú, do Joy Dispenza, em espanhol, ou em português, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joy Dispenza.
E esse livro, ele fez assim na minha cabeça. Aí eu comecei, não só eu, como meu marido também, né? Nós começamos a entender tudo do universo, de como funciona o universo, de como funciona a mente humana, como funciona tudo. E tudo começou a fazer sentido. Tinha muitos buraquinhos que não foram preenchidos, aí foram preenchidos. Muitos medos também, enfim, foram muitas coisas que começaram a fazer sentido. Eu comecei a sentir uma paz mental impressionante. Eu comecei a entender o porquê de determinados sentimentos. Nesse ínterim, vocês lembram que eu falei para vocês do grupo que eu fiz com meus irmãos, né? Então eu compartilhei com eles. Eu lembro que eu dei de presente, mandei de presente o livro do Joe Dispenza para o meu irmão, também para minha irmã. Falei, vocês precisam ler esses livros. E eles leram, adoraram também. E aí a gente começou a conversar, até que um dia o meu irmão mandou no grupo um vídeo do outra referência que para mim, se tem duas pessoas assim que eu adoro demais, tenho um amor, um carinho muito grande, é o Joe Dispenza e depois, né, essa pessoa maravilhosa que foi que o meu irmão mandou o vídeo dele e também foi assim, um antes e depois na minha vida, foi o Hélio Couto. Aí eu lembro do dia que o meu irmão mandou no grupo falando, assiste esse vídeo e falava sobre a PNL, que é a Programação Neurolinguística, como funcionava. Ele falou, olha que interessante isso. E aí ele mandou para mim e eu comecei a entender sobre as programações. Quando você instala uma programação no cérebro, o difícil que é você desinstalar essa programação, ainda mais quando é instalada quando você é bem pequenininho, quando você é uma criança, muitas vezes. Todo o processo cognitivo para você deixar aquilo é muito difícil, é um processo muito complicado. Eu comecei a entender todas as ferramentas que eu utilizava antes para não ver determinadas coisas. Eu comecei a entender por que eu reagia de determinada forma. E eu comecei a entender por que muitas pessoas do outro lado não querem ver muitas coisas que eu tento falar, mas cada pessoa tem o seu tempo para ver as coisas e ter o seu próprio despertar espiritual. Então, com esse vídeo, eu comecei a entender, e aí eu tive mais curiosidade de saber sobre o Hélio Couto, e aí eu comecei o caminho das palestras, comecei a consumir muito conteúdo de Joe Dispenza com o Hélio Couto, comecei a fazer o caminho das palestras, mas no meio desse ínter eu tive muita resistência. Eu começava o caminho das palestras e parava. Chegava em umas determinadas aulas, algumas palestras, o meu sistema de crenças antigo batia, chocava com esse novo, não entrava, não deixava entrar, porque eu pensava que era algo assim muito surreal, eu tinha uma mentalidade que eu não podia aceitar isso como realidade, não podia. E aí eu voltava para trás, e aí, né, isso tudo foi em 2021, e aí eu comecei a me abrir um pouco mais, né, comecei a ler mais, a entender melhor como funcionava o universo, o mundo quântico, as energias, vibrações, enfim, todo esse mundo. E aí eu lembro que comecei a aceitar muitas coisas. Aí eu peguei firme e agora eu estou terminando o caminho das palestras. Não, ainda não sou ressonante, eu ainda não pedi a minha ressonância, mas eu estou a caminho, mas muitas coisas mudaram na minha vida desde que eu aprendi sobre física quântica, desde que eu comecei a fazer somente as reprogramações mentais do Hélio Couto antes de dormir. Eu comecei a escutar as reprogramações, porque o cérebro, ele é como um hardware, como um computador. Se a sua memória está cheia, você não consegue colocar mais informação numa memória que já está cheia. Você precisa eliminar a memória anterior para instalar novos documentos, novas informações. Então, eu precisava desinstalar tudo aquele sistema de crenças que foram instalados em mim, né? Que eu tinha sido orientada a acreditar para ter um novo sistema de crenças. Então, isso é muito progressivo, isso é muito aos poucos.
Eu comecei a ler muito, comecei a consumir muito conteúdo. Tive muita catarse também. Você mesma pode mudar a sua realidade. Então, eu acreditei muito nisso desde o começo. Comecei a estudar sobre a lei da atração e comecei a manifestar muitas coisas incríveis na minha vida. Manifestei muitas coisas materiais. Todas essas coisas foram manifestadas um salário. A vida financeira, ela foi assim, de passar quase fome, né? Que graças a Deus nunca passei fome, porque a gente sempre teve ajudas, mas de quase passar fome, porque não tinha para comprar, não tínhamos dinheiro para comer, até uma abundância financeira impressionante. E tudo isso eu comecei a entender que estava também ligado ao sistema de crenças, porque é consequência. Quando a sua mente expande, uma das consequências da expansão da consciência é a liberdade financeira, né? Porque você já não tem problema em manifestar nada na sua vida. E o dinheiro também é uma energia, algo energético. Você consegue atrair, todas as coisas são energia. Então você consegue atrair coisas, pessoas, situações, né? Eu atraí, no dia de hoje, eu acredito que eu tenho atraído tudo na minha vida. Todas as situações me trouxeram até aqui, onde eu estou agora, morando aqui em Andorra, né? Estou entre a França e a Espanha. Estou morando num país incrível, um país maravilhoso para poucos, porque é um país muito complicado, difícil de entrar. Então, é um país muito privilegiado e eu manifestei isso na minha vida, manifestei no meu trabalho, manifestei estar trabalhando em casa. O meu marido já vai fazer 3 anos, eu acho, que deixou o trabalho dele e está trabalhando comigo em casa. Então, ele ajuda na nossa empresa, ajuda com as crianças. Estamos em casa, trabalhando em casa com as crianças. Então, todas essas coisas eu acredito que nós conseguimos manifestar através do autoconhecimento, através da reprogramação que a gente teve na nossa vida. E eu devo tudo isso ao conhecimento que eu tive através da física quântica. Por isso eu quero também, a partir de agora, no canal, falar mais abertamente, mostrar quais foram os exercícios que eu usei, quais foram as coisas que me ajudaram a expandir ainda mais a minha consciência, e que eu quero também ajudar vocês, porque se uma coisa eu consegui entender é de que nada vale se não é para ajudar a outra pessoa a ter também a expansão da consciência, a entender mais sobre esse universo. Todos nós viemos aqui nesse mundo para ajudar, todos nós viemos para ajudar o próximo, para evoluir como pessoa. E isso é uma meta que eu tenho agora na minha vida, ajudar outras pessoas também a melhorarem como seres humanos, a sempre ter sentimentos de gratidão, a perdoar ao próximo, a ter sentimentos de amor, sem nenhum tipo de interesse. Eu acredito não é nenhuma religião, não é é apenas que você sinta amor, eleve a sua frequência, que você possa sentir esse sentimento tão grande que é o amor e a gratidão. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu sei que muitas pessoas vão ter várias dúvidas. Se você tiver dúvidas, comente muito aqui abaixo. Eu também penso em criar uma comunidade. Eu não sei se vou fazer um grupo no Telegram, um grupo no WhatsApp, não sei, mas eu tenho muita vontade de criar um grupo de expansão da consciência, onde estarei ajudando pessoas que também queiram ter interesse em expandir a consciência, aumentar o nível de conhecimento, onde eu vou compartilhar os livros que me ajudaram, que me ajudou, os exercícios também que me ajudaram. Enfim, se você chegou até aqui, comente muito aqui abaixo liberdade. Comente muito liberdade, porque eu acho que o mais importante nessa vida é você se sentir livre. Livre para ter suas escolhas, sem ter nenhum tipo de consequência, né? Você ter suas escolhas e tá tudo bem, você poder mudar de crença, você poder mudar de paradigma e está tudo bem, não tem problema nenhum. Então, eu acho isso muito importante, por isso, se você chegou até aqui, comente muito abaixo liberdade, tá bom? Deixe muitos likes, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo. Comente o que você quer ver aqui no canal, se ficou alguma dúvida para você, né? Se tem alguma dúvida referente a alguma coisa, comente aqui abaixo que no próximo vídeo eu vou tentar responder todas as dúvidas de vocês. E é isso.
Super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.